Olá, escolhidos de Deus, nós Nós somos somos nas nas asas asas do do Espírito. Espírito. E hoje estamos aqui, você pode até estar notando o espaço meio vazio, porque infelizmente a nossa irmã Camila e Iracema não podem estar aqui conosco por causa de um problema de saúde, mas graças a Deus elas estão se recuperando e logo logo elas vão estar aqui com a gente. Mas o maior que está conosco aqui é Jesus. Então hoje só vai estar eu e meu irmão Maurício, Amém, glória a Deus. e que hoje vamos dar a continuidade do livro de Gênesis, e o capítulo 7. Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se o maior sinal de Gênesis 7 não fosse a chuva, mas sim a arca? Ficou curioso? Então fica com a gente, porque no decorrer do estudo a gente vai dar essa resposta para vocês. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu cafezinho e vem com a gente, tá bom? Vamos lá. Então, irmãos, antes, né, como vocês sabem, a gente começa com uma oração pedindo para Deus abrir nosso entendimento, Deus aprimar nossa concentração da palavra. Então, antes da gente começar a leitura da palavra, eu vou pedir para o irmão Maurício Sim, orar para a gente. Vamos lá? vamos lá. Chama os seus irmãos, seus primos, parentes, pessoas que estão mais próximas para você para esse momento de oração, que é muito importante para que o nosso Deus seja glorificado e exaltado. Curvam suas cabeças, momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, Pai, para trazer a Sua palavra, para que a Sua palavra seja propagada, Senhor, para que muitas dessas pessoas que estão nos assistindo seja tocado pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Dê entendimento, Pai, toca com sabedoria, faça eles cada vez mais sentir vontade de Te buscar, de ler as Tuas sagradas Escrituras, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, porque só o Senhor está acima de tudo, Pai. Nos dê discernimento, sabedoria para conduzir esse pôr de estudo, para a honra e glória do Teu nome, em nome disso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler a palavra. Vamos começar. Gênesis 7, o dilúvio. Vamos começar a leitura. Pode passar. Vamos lá, versículo 1. E o Senhor disse a Noé: Vem, tu e toda a tua casa, para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti, de 7 em 7, o macho e sua fêmea. E dos animais que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Das aves do céu também, de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva somente sobre a face de toda a terra. Pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E toda substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. E Noé, de acordo com tudo o que o Senhor lhe ordenou. E Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Então, né, como a gente estudou nos estudos anteriores, por causa da iniquidade, né, do mundo, do ser humano, Deus resolve destruir a terra, a humanidade. E aqui nesse trecho a gente vê que Deus fala com Noé para Noé se preparar, porque via chegada agora, né, o início do cumprimento do dilúvio, né, que Deus mandaria o dilúvio. E aqui a gente pode ver nesse trecho que o Senhor diz a Noé por causa de quê? Como a gente sabe nos outros estudos, Noé e Enoque foram os únicos homens que teve essa palavra andou. Então, por causa dessa intimidade, desse andar com Deus, Deus encontrou justiça em Noé, vamos dizer assim. Noé foi justo naquela geração.
E a partir disso, pela andar justo, ser justo diante de Deus e pela obediência, Deus encontrou, vamos ser, o único daquela época de ser salvo. E através dessa obediência e justiça, a família de Noé foi salva. Então a gente vê que através da fidelidade de poucos, muitos podem ser salvos, preservados. Isso foi o que aconteceu com Noé e sua família. Quando Deus fala com ele que para separar, né, que animais de puros e impuros para a entrada da arca, Deus mandou que fosse casal, macho e uma fêmea. E a curiosidade, né, que dos animais puros seriam 7 casais de cada, né, como a gente viu, de 7 em 7, macho e fêmea. Seria dos animais puros. Por quê? A gente vai ver que mais para frente, em Moisés, quando Deus dá a lei para Moisés, Sim. a gente vê que principalmente, né, vai estar citados em Levítico 11. Uhum. Mas a descrição, né, do que seriam os animais puros e impuros. Deus vai dar lá tudo descritinho, né, o que são os puros e animais impuros. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus já estava preparando esses animais para quando fosse já para o sacrifício, mais para frente, né, que a gente vai ver, e para a alimentação do povo, né, os Sim. animais puros. Claro que os animais impuros também vai ter sua importância, mas principalmente os animais puros foram separados para esses ofícios, para os sacrifícios e para a alimentação do povo. Então, desde já, Deus já estava, né, Sim, preparando perfeitamente. a provisão para aquele povo. E Deus, né, antes de vir o dilúvio, Deus ainda preparou um tempo de 7 dias para Noé. Né? Deus falou: entra na arca e depois de 7 dias virá o dilúvio. Esses 7 dias, né, pelos estudos, seria para dar o tempo total dos Sim. animais entrarem na arca. Porque, né, gente, são muitos animais. Se a gente for parar para pensar, né, são muitos animais para entrar na arca. Então, foi o tempo exato dos animais entrar, tudo. E também a gente tem que parar para pensar por uma coisa, gente. A arca, né, tem 3 pavimentos, né, a sua estrutura. Uhum. Então a gente pensa, o Noé e sua família tinha que acomodar todos esses animais. Sim, perfeitamente. E além disso, tinha que cuidar da alimentação de todos eles. Então é um processo muito trabalhoso, complexo e também perigoso, né? Que querendo ou não, são animais. É claro que Deus estaria cuidando, mas a gente sabe que acidentes acontecem, principalmente com animais. E Deus fez, né, conforme Deus falou a Noé, e Noé fez conforme tudo como Deus falou, ele foi e obedeceu. E também a gente pode ver que foi 600 anos de idade que iniciou o dilúvio, marcando um início, né, de uma era, de uma data, de uma ação cronológica, 600 anos de Noé. E a gente pode ver que uma coisa interessante é que se a gente for pensar desde quando Deus deu a promessa para Noé até agora, vamos dizer, para o cumprimento, o que os estudos mais apontam, certeira, que durou 120 anos, Uhum. desde o início que Deus falou com Noé até o cumprimento. Por que 120 anos? Porque seria o tempo da graça antes, vamos dizer assim, do fim da humanidade naquela época. Isso eu me refiro em Gênesis, Gênesis 6, capítulo 3, que diz o Senhor: Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém seus dias serão 120 anos. E das interpretações principais que a gente sabe, que seria, como eu falei, o tempo da graça antes do dilúvio. Então, o que é mais aceito, né, pelos estudiosos seria 125 anos, que daria tempo de Noé construir a arca, ele pregar durante esse tempo, né? Sim. Não somente ele falar, mas a própria construção da arca tem para mim uma pregação do que ele já estava fazendo e para o povo se arrepender. Então a gente vê essa parte, né, desse primeiro bloco
o início da preparação do dilúvio. Como foi a preparação? Sim, até um ponto importante, né, para todo mundo entender, que Deus separou os animais, macho e fêmea, né, animais terrestres, né, E as aves e também. as aves também. E os animais marinhos, né, ele já praticamente já tinha já separado já um plano para eles. Não precisava as pessoas pegarem os animais marinhos, até porque não tinha como cuidar desses animais. Infelizmente não tem como. É, Mas Deus já pensou tudinho. Deixou tudo separado, bem organizado, para que as pessoas pudessem olhar, o povo, antigamente, desde prestar atenção em Noé, que Noé, com a sua preocupação, né, que Deus já tinha ordenado a ele que iria vir o dilúvio, ele pregou, ele tentou trazer as pessoas para que pudessem ouvir o que entendi. o Senhor passou para ele, mas as pessoas incrédulas, né, simplesmente não deram ouvidos a Noé. E é assim que um servo do Senhor faz. Ele não quer a benção só para ele quer passar a benção para outras pessoas, para que as pessoas possam, sim, olhar para Deus, olhar para Cristo e obedecer, né? Porque a chave do sucesso para um verdadeiro servo do Senhor é a obediência. A obediência é tudo, né? Exatamente, irmão Maurício. Como a gente vemos aqui. Deus, ele, por mais que já tinha estabelecido o juízo sobre a humanidade, Deus ainda foi paciente. Ele ainda deu um tempo, né? A gente pensa 120 anos para as pessoas, gerações daquele tempo se arrepender. Se arrepender. Então, mas infelizmente a gente viu que não foi o que aconteceu. Sim. E com isso a gente vai ver no próximo bloco o que vai acontecer a seguir. Então vamos lá para o Graças a Deus, segundo bloco. irmãos. Acompanha aí comigo, pessoal. Versículo 7. Entrou na arca Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, com ele por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de toda coisa que rasteja sobre a terra. Entraram de 2 em 2 até Noé, na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenará a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 de vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, os escolhidos, esse momento, a gente vê que não é mais a preparação mas sim o cumprimento do dilúvio, que Deus falou Senhor. vai agora acontecer. Amém. Como a gente viu, né, Noé foi obediente e entrou na arca com a sua família. E vale destacar que Noé, ele não entrou na arca com medo, por medo. Ele entrou por obediência, por crer no que Deus já havia falado com ele. Eles não foram salvos pelos méritos, mas sim, principalmente se a gente for destacar Noé, pela obediência e ter a vida justa com Deus. Sim. E novamente, os animais, né? Como eu estava até pensando, né? Só Deus mesmo para conduzir, porque foi Deus que conduziu os animais, porque um montão de animais junto. Como é que eles não iam brigar, se matar entre si? Perfeitamente. De uma forma ordenada. Então, isso mais mostra o milagre e o senhorio de Deus. Que ele tem o poder, além de sobre a terra, sobre o mar, sobre todas as estrelas, ele também tem o poder sobre os animais de estabelecer a ordem, de entrar 2 em 2 e sem brigar, sem matar um ou outro, né? Que a gente sabe que a natureza é assim. Então, como a gente vê a soberania de Deus em tudo, inclusive com os animais. Como eu falei para vocês no primeiro, o período que Deus deu, né? Foi 7 dias até o dilúvio acontecer. E também foi um momento também, eu penso que de provação, que de certa forma, né, apesar de já estarem na arca, eles teve que esperar os 7 dias. Sim, Então sim. também eu creio que foi um momento de paciência que eles tiveram e de fé, né? Às vezes Deus fala uma promessa e a gente quer logo que aconteça na nossa hora. Aí se não acontece, a gente já fica pensando assim, caraca, não vai acontecer que Deus falou. Pô, Deus não falou que vai acontecer?
Mas no caso, a gente vê mais uma vez Noé nos ensinando a ter fé e paciência no Senhor. Quando a gente vê no versículo 11, né, que, como eu falei, a ordem cronológica dos 600 anos de Noé, que marca, né, o início, que mudaria toda a história da humanidade, fala que a fonte do grande abismo se abriu sobre a terra, né? Já as janelas dos céus Sim, e foram perfeito. abertas sobre a terra. Não sabe exatamente o que significa quando fala que todas as fontes do grande abismo foram abertas. Mas a gente sabe que foi o quê? A água veio tanto da parte de baixo como de cima. Uhum. E muitos estudos dizem que as fontes do abismo seriam reservatórios maciços de água que Uhum. foram rompidos até oceanos profundos ou até fendas de crosta terrestre que foram abertas, que se romperam. E as chuvas, né, do céu, né, que vieram do céu, lógico, foram de chuvas torrenciais, uma quantidade liberada de água que a gente nunca viu na Terra, que nunca a gente vai ver. Mas foi uma quantidade absurda de água, tanto de cima como de baixo, que fez provocar esse dilúvio, né? Então a gente vê nesse bloco que agora não seria mais, vamos dizer assim, como é que fala a palavra? Não seria agora só mais algo que, como é que fala, posso dizer? O cumprimento. Sim, Já não era só uma coisa assim que Deus falou. Claro que a gente sabe que o que Deus falou já é uma. é A uma gente sabe que ordem, já vai né? acontecer. Sim, é Mas sabe verdade. quando Deus falou, mas quando realmente acontece? Sim, sim, Então, perfeito. esse foi o grande dia, esse grande marco do que aconteceu no segundo bloco, o cumprimento do dilúvio, que realmente aconteceu. E antes da gente ir pro terceiro bloco, né? Depois dos nossos patrocinadores, eu gostaria de deixar uma curiosidade para vocês. Perfeitamente. E Mas quer falar, irmão? Pode sim, falar. quero falar sim. E interessante, durante a sua fala, né, quando você disse que macho e fêmea estava entrando na arca, né, do Senhor, e não teve confronto nenhum, né? Se você for parar para pensar, um leão Com extremamente carnívoro, né, uma uma zebra, zebra, né? né, passando do lado, né, mostra que o nosso Deus, quando ele ordena, todos nós temos que obedecer e todos os animais obedecem à voz do Senhor também, É entendeu? verdade. Então, tanto o ser humano como os animais todos são apresentados para Deus, né? E é importante, né? Claro, né? Não fugir do tema, mas eu vou deixar aqui um relato importante para que todo mundo possa saber que é importante que nós, como somos servos do Senhor, nós temos os animais, né? Eu já disse até antes, né, que é importante a gente cuidar dos nossos animais, mas sim é importante você que está nos assistindo orar o seu animal, consagrar a Deus, porque todo ser vivo foi pela criação e é pela criação do nosso Senhor. Então é importante você orar, consagrar os seus animais para que Deus venha abençoar não a sua vida, mas também a vida dos seus animais. E importante também dizer que quando você disse que dentro da há um tempo atrás, quando eu também não conhecia muito a palavra do Senhor, eu pensava que era simplesmente as comportas do céu descia as águas e vinha o dilúvio. Eu não Só tinha esse viria das conhecimento parte do céu da só da chuva. parte do céu. Não dessa parte que você disse que as comportas, né, ou É a fenda do grande a abismo. finda do grande abismo. Então isso é essencial. As pessoas pensam que somente a Foi a chuva chuva, mas mas a não água foi. veio também de baixo, né? Vamos dizer, da terra. Muito Muito interessante. interessante. Então, Então, né, dando esse comentário maravilhoso do nosso irmão Maurício, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Para quem gosta, é muito bom. E é o seguinte: entre as narrativas paralelas que a gente tem, foram encontradas na região da Mesopotâmia antigos tablets referindo sobre o dilúvio, histórias sobre o dilúvio. Entre as principais é o Épico de Gilgamesh, Atrahasis e Eridogênesis. Todos eles descrevem um grande dilúvio, um homem que foi avisado pelos deuses,
a separação de animais, né, para serem preservados, e uma embarcação. Então, isso mostra que como a história de Noé, o dilúvio, foi marcada em muitas outras culturas e culturas antigas no Oriente Médio. E isso não enfraquece a Bíblia. Por quê? Porque isso mostra que o dilúvio foi um evento tão grandioso, tão marcante, que ficou registrado em múltiplas culturas. Então, a gente pode ver que isso também foi histórias para outras culturas, Interessantíssimo. né? Então isso é muito interessante, comprova, né, que o quanto é real, Glória a o Deus. quanto e a gente sabe que já tem arqueologia falando sobre, né, sobre a arca, estuda onde estaria a arca. Então a gente sabe que é tudo que Deus falou se cumprindo, né? A Sim, gente, claro que a gente não precisa ter provas para crer, mas a gente vê que a humanidade, a Terra, a ciência, comprovando que nós já sabemos, nós já cremos, é fundamental. Então, achei uma curiosidade muito legal para trazer para vocês. Então, né, vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente dar continuidade? sim, vamos sim. Então, você que quer ser o nosso patrocinador do nosso canal, é, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar as nossas redes sociais, né? Que você pode entrar através do Instagram, entrar em contato conosco, quiser ser o nosso patrocinador para divulgar a sua marca, seu restaurante, o seu empreendimento. Entre em contato conosco que a gente, com o maior prazer, tanto eu como Yasmin, Camila, Iracema, irá atender com alegria e amor, né? Porque o maior dom que o Deus nos deu é o amor. E amar o próximo é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Porque a palavra de Deus diz que um dos princípios, fundamentos que Jesus nos passou é amar o próximo, como a ti mesmo. Então, e eu peço que vocês também nos sigam no nosso canal no YouTube. Né? Aqui a nossa estrutura, né? Graças a Deus, estamos aqui num novo pôr de estudo, né, irmã? Isso. Então, numa nova casa e tudo requer gastos, né? E nós precisamos, e sim, de uma oferta. Quem oferta, Deus abençoa muito mais. Eu sempre refriso isso, né? E vai estar a nossa logo aqui no cantinho da tela. A logo e o QR Code, na verdade. E quem quiser ofertar, se sinta no seu coração de ofertar o valor que você desejar, o que o Senhor plantou no seu coração para ofertar. E é isso. Vamos continuar para o nosso estudo que está maravilhoso, né? Amém. E vamos dar continuidade. Então, pessoal, vamos para o terceiro bloco. Vamos lá, versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com ele as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaro de toda espécie. E entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenará. E o Senhor o fechou por dentro. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi levada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como a irmã Yasmin deixou bem claro, né? A separação que o Senhor fez com os animais e como os animais obedeceram ao Senhor, como é importante a gente frisar isso. E eles entraram na arca. E aqui um fato muito importante que dá dentro da palavra, que Deus especifica bem, é, bem claro, né? Que ele mesmo fechou a porta da arca. Foi a sua própria mão que fechou.
E importante aqui frisar que, mediante das dificuldades que você passa, não fique triste quando a porta estiver fechada. É Deus te protegendo para algo que não é para ser agora aberta. Que Deus te preparou algo melhor. Que Deus tem preparado para a sua vida é muito melhor do que você pensa e imagina. Amém. Então, pensa aqui comigo, irmã Yasmin. Imagina essa situação, vendo os animais entrando, vendo como que estava a situação do mundo, Noé e a sua família, né? E logo em seguida, não foi a vontade de Noé a fechar a porta, mas sim foi a vontade do Senhor. Então, Noé já estava preparado, já estava dentro da arca, mas não sabia a hora, a data e o minuto onde o Senhor iria fechar a porta. Então, a obediência precede o quê? Precede a confiança no nosso Deus. Sim. Precede o quê? Entender que não é na nossa hora, não é no nosso momento, não é nas nossas forças, mas sim o nosso querer e a nossa vontade tem que estar alinhada ao nosso Deus. E Deus mostrou que a dependência é fundamental. Sem dependência do Senhor, não tem caminho, não tem direção. E aqui um ponto importante para todo mundo saber: quando as águas começaram a se encher, uma curiosidade que eu acho que muitos não sabem, ou pode até que saibam dessa curiosidade, né? Mas eu vou falar para vocês. A arca, ela não tinha leme, não tinha motor. Então ela totalmente dependia da direção do Senhor. Noé, ele simplesmente confiou na direção do Senhor. Senhor, onde que o Senhor me levar, vai ser para a sua honra e para a sua glória. Olha o nível de fé. E é assim que nós temos que ser no nosso dia a dia. Senhor, eu entrego a minha vida, o meu trabalho, que você me dê a direção, que o Senhor venha me mostrar o que é certo, o que é errado, para que eu não venha cair na cilada de Satanás. Sim. Então, o importante é deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Deixa Deus te conduzir nessa arca, nessa batalha que você passa e tem passado na sua família, né? Ou no seu trabalho, onde que for. Então, aqui um fato muito importante, né? Que é uma mensagem forte, impactante, né? Que diz que mesmo que o juízo que destrói os que rejeitam a palavra de Deus, sustenta aqueles que me confiam. Então, é importante a confiança em Deus, né? E temos 4 mensagens assim centrais que eu quero trazer aqui para vocês, que é fundamental que esse bloco traz, que eu desmistifiquei bonitinho para que vocês possam entender melhor. São essa: a obediência precede o livramento. Olha como é importante. Deus cumpre sua palavra no tempo exato. É no tempo de Deus. A segurança não está nos recursos humanos. Deus que deu a instrução. Amém. Então, a instrução de Deus é que é fundamental. Se Deus falou contigo, vai ser concretizado. Agora, espere e confie nele. E isso que é importante, que esse bloco refrisa, né? E as águas subiram e logo em seguida vamos explicar melhor no próximo bloco o que irá acontecer. E antes da gente ir pro último bloco, né? Sim. Fazer um comentário. Quando você for falando, eu acredito que até quando os animais, no período, né, de 7 dias, que os animais estavam entrando na arca, eu creio que muitos, né, a maioria, né, vamos dizer, todos que eles estavam ali, né, que eram próximos, os incrédulos, né, que não creram no que Deus te falou através de Noé, com certeza estavam debochando. Acho que até o momento da entrada dos animais, que para mim para mim, se você acha que já era já um grande sinal, para mim um grande sinal desde o tempo, né,
seria já Deus falando em a construção da arca, né? Sim, perfeito. Mas, mesmo apesar disso, né, as pessoas continuaram não crendo. Então, eu imagino que até o período da entrada dos animais, as pessoas continuaram não crendo, infelizmente. Com certeza debocharam de Noé, falando: caraca, esse homem é maluco. Olha a Aham. quantidade de animais, né? Fico pensando no pensamento deles: pra nada, não vai acontecer nada. Esse cara tá maluco. Então a gente sabe que como a incredulidade, infelizmente, cega as pessoas. E infelizmente eu creio que eles só deram conta no último sinal, que foi o que? As chuvas. Infelizmente, que quando começou a cair as chuvas, foi tarde demais. Como nosso próprio irmão Maurício disse. O próprio Deus fechou a arca. Não foi Noé, foi o próprio Deus. Então, infelizmente, aquele já era o fim, já não teria mais chance. Como eu disse para vocês, Deus foi paciente, Deus é paciente, né? Graças a Deus. Antes de pôr o juízo, mas quando ele determinar que é a hora, vai ser a hora e não adianta. Por isso que Deus enviou, né, o seu filho Jesus para nos salvar dos nossos pecados, e Deus está nos dando a chance da gente se arrepender e para a gente voltar para Jesus. A gente sabe que o fim dos tempos estão aí, os sinais estão acontecendo. Independente ou não, a gente sabe, a gente não sabe também o nosso dia, a nossa hora de partir. Então, essa mensagem também é que a gente sempre tem que se preparar para a vinda de Jesus. Amém. Seja para a profecia do cumprimento da volta dele, ou seja, da gente partir. Então, para isso também é um aprendizado que a gente tem. Deus está sendo paciente conosco. Mas quando o Senhor determinar que é ou nossa hora, ou o dia de Jesus voltar, não vai ter mais chance da gente se arrepender. Então, Amém. Deus está dando tempo para a gente se arrepender até o fim. Se você estiver no leito de hospital, até o final, Deus vai dar essa chance. Mas a gente tem que vigiar e se separar para o Senhor todos os dias, como se fosse voltar todos os dias. E também, que eu esqueci de mencionar para vocês, né? A época de... Quando fala das chuvas, não diminuíram 40 dias e 40 noites do símbolo de 40, do símbolo do 40. Que a gente sabe que o número 40 é o sinal de transformação, de, de julgamento e de renovação, de preparação. Assim que a gente viu Amém. em Jesus, 40 dias no deserto, Moisés no Monte Sinai, e o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 dias. Então a gente vê essa simbologia do número 40 também se repetindo em Noé. Então, agora, depois que eu fiz essa explicação para vocês, essa mensagem do Senhor, vamos continuar para o último bloco, Sim. né? Versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima, as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos, e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado e os animais, e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todo homem. Todos aqueles em cuja narina estava o sopro da vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruída toda substância viva que estava sobre a face da terra, tanto o homem quanto o gado, e as coisas rastejantes, e as aves do céu. E eles foram destruídos da terra, e somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, aqui Deus foi bem claro, né? É um bloco um pouco curto para poder explicar. Deus mandou o dilúvio. Infelizmente, as pessoas não deram ouvido a Noé e os seus filhos, que junto com ele, com certeza, pregava para muitos para que pudessem se arrepender e voltar para Deus. A porta foi fechada, o dilúvio veio
e os seres humanos e os seres vivos, né, os que ficaram de fora ficaram da de arca. fora da arca, né, que são os animais, E os seres humanos. morreram. E um fato importante que nesses 40 dias, os teólogos estudiosos dizem que está de acordo com, como está aqui no verso 24, que prevaleceram sobre as águas 150 dias. Então, esses 40 dias está incluso nesses 150 dias. É uma curiosidade que as pessoas não sabem, mas estudiosos dizem sobre esse relato, né? E o que é importante também, para deixar bem claro, né, uma passagem que Deus nos mostra aqui no Novo Testamento, né, que como aconteceu, vou explicar direitinho para vocês. Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Se vocês quiserem, pode anotar na Bíblia de vocês. E diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos filhos do homem. Deus está te dando a oportunidade de você entrar para que você não venha perecer. A porta ainda está aberta para que as pessoas venham aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Quando o Deus vier à terra, como está escrito em Lucas, a porta irá ser fechada, como nos dias de Noé. Então, essa é a mensagem que eu quis passar para você, que está escrito nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, e uma mensagem muito interessante que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Quem rejeita o chamado enfrenta as consequências, mas quem confia encontra refúgio. A arca sempre vai apontar para Jesus Cristo, pois ele é o único caminho à vida e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Entra nesse barco, tome posição, volte para Cristo e sirva a Ele com todo entendimento, toda a força, toda a sua vontade de querer servir ao Senhor, que o Senhor vai te mudar, vai te transformar e vai te tornar cada vez uma pessoa melhor para Cristo. E é só isso. Amém. Amém. Então, E só um pequeno comentário rapidinho antes de encerrar, é que quando fala 15 côvados, né? sim, Equivale a 6,15 metros, pra gente ver a abrangência da água, né? Do sim, dilúvio que aconteceu, né? A abrangência que chegou a água bater lá na arca. sim, Então é uma curiosidade, né? Então tudo que a gente falou aqui é uma analogia, né? Como o irmão falou, que assim como a arca foi um instrumento, né, de preservação da vida, Jesus agora é a nossa preservação, é a nossa salvação, que vai nos preservar do juízo de Deus. glórias a Deus. Sim. Então, espero que tenham gostado, irmãos, e foi muito proveitoso estar com vocês mais uma vez. E até a próxima. Então, antes da gente encerrar, a gente vai fazer uma oração breve, tá bom? Orem comigo. Senhor, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão, de estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Pai, em nome de Jesus, toque em todos que ouviram, meu Pai, que é a maior salvação que temos, meu Pai, o maior instrumento de salvação é o nosso Senhor Jesus, meu Pai. E que a gente possa, meu Pai, estar preparado, meu Pai, amém, todo dia para a Tua vinda, meu Pai. Visita todos, meu Pai, aqueles que estão assistindo, que vão assistir. Visita as suas casas, abençoe os seus lares, meu Pai. Eu só tenho gratidão, meu Pai, a dar a Ti, Senhor, por esse momento, por esse dia, meu Pai. Dá paz a todos, meu Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau, beijo, gente. até a Fica com próxima. Deus. Tchau.